Silêncio, turma, a voz do professor Silva cortou o falatório. Temos um aluno novo. A porta da sala se abriu e ele entrou. Kale. O ar ficou pesado, como se a pressão atmosférica tivesse mudado. Os sussurros começaram imediatamente, um veneno se espalhando pelas carteiras. É ele, sibilou Carla para sua amiga. O cara da escola do Sul. Ouvi dizer que ele foi expulso, respondeu Pedro, do outro lado da sala. Colocou 3 caras no hospital. Kael não demonstrou ter ouvido. Seus olhos varreram a sala, vazios e desinteressados, fazendo com que todos que encontravam seu olhar desviassem rapidamente. Ele usava um moletom escuro com capuz, e seu cabelo preto caía sobre a testa, obscurecendo parcialmente seu rosto. Ele não carregava nada além de uma mochila preta jogada sobre um ombro. Kael, tem um lugar vago ali, disse o professor Silva, apontando com o queixo. Ao lado da Lia. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. Ao lado da presidente de classe. A garota mais popular, sorridente e cheia de luz da escola. Era como tentar misturar óleo e água. Ou talvez fogo e gelo. Kael se moveu. Sus passos eram silenciosos. Mas cada um parecia pesar 1 tonelada. Ele chegou à carteira vazia, jogou a mochila no chão com um baque surdo e sentou-se. O corpo dele estava tenso, uma mola comprimida pronta para explodir. Lia sentiu todos os olhares sobre ela. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios. Era seu trabalho como presidente de classe fazer todos se sentirem bem-vindos. Mesmo ele. Ela se virou ligeiramente para ele. Oi, disse ela, sua voz um raio de sol em uma sala que de repente parecia sombria. Eu sou a Lia. Se precisar de alguma coisa, é só pedir. Ele se virou para encará-la. Pela primeira vez. Ela viu seus olhos claramente. Eram de um cinza tempestuoso, e não havia nada neles. Nenhuma emoção. Nenhum reconhecimento. Apenas um vazio frio que a fez estremecer. O olhar dele pousou sobre ela por 1 segundo, 2, 3. Uma eternidade. O sorriso de Lia vacilou, sentindo-se subitamente exposta, julgada. Uma pontada de rejeição. Ela nunca havia sentido isso antes. Então, tão rápido quanto começou, acabou. Ele se virou para a frente, encarando a lousa como se ela não existisse. Como se ela não tivesse falado. O silêncio dele foi mais alto do que qualquer insulto. Lia se virou para a frente também, o rosto queimando. Ela podia sentir os sussurros recomeçando, agora misturados com pena por ela. O professor começou a aula, mas as palavras eram apenas um zumbido distante. Tudo em que ela conseguia pensar era no muro de gelo que agora se sentava a menos de 1 metro dela. O sinal tocou, estridente, anunciando o fim da aula. Kael se levantou, pegou sua mochila e saiu da sala sem uma única palavra. O primeiro a sair. Ela ficou ali, sentindo o eco daquele silêncio gelado. Era uma promessa. Uma promessa de que seus dias como a presidente de classe que todos amavam haviam acabado de se tornar muito, muito mais complicados. Abram seus livros de literatura na página 78, anunciou a senhora Almeida. Vamos analisar o soneto. Lia abriu seu livro. Ao lado dela, o silêncio era uma presença física. Ela arriscou um olhar. Kael estava sentado ali, as mãos vazias sobre a carteira. Sem livro. Sem caderno. Apenas olhando para frente. Impassível. Uma hesitação a percorreu. A lembrança da rejeição de mais cedo ainda ardia. Mas a parte dela que era presidente de classe, a parte que não deixava ninguém para trás, venceu. Ei, ela sussurrou, empurrando seu livro um pouco para o centro da mesa que compartilhavam. Pode olhar comigo. Não tem problema. Ele não se moveu. Não a olhou. Seus olhos cinzentos se desviaram lentamente do quadro negro para a janela, fixando-se em algo do lado de fora que só ele podia ver. A rejeição foi absoluta. Um ato deliberado de apagá-la de sua existência. O rosto de Lia queimou. Que idiota! Ela se sentiu uma tola por tentar de novo. O som de uma risadinha abafada veio de trás. Ela puxou o livro de volta para seu lado da mesa, o coração batendo forte de humilhação. Lia, o que você está fazendo? Carla sibilou do outro lado do corredor, inclinando-se para a frente. Eu te avisei. Eu só estava tentando ser gentil. Lia sussurrou de volta.
sem se virar. Gentil. Carla Zambu Baixinho. Esse cara não entende de gentileza. O Bruno da outra sala disse que ele não falou uma única palavra desde que chegou. Nem mesmo com os professores. Isso não significa que ele seja mau, Lia argumentou, embora sua própria convicção estivesse vacilando. Não. A história que eu ouvi é que ele quebrou o braço de um cara só porque ele esbarrou nele no corredor, disse Carla, sua voz cheia de um prazer sombrio. Ele é perigoso. Fique longe dele. Lia não respondeu. Ela tentou se concentrar nas palavras da senhora Almeida. Mas elas eram apenas um zumbido sem sentido. Cada fibra de seu ser estava ciente do garoto ao seu lado. Ele era como um buraco negro, sugando toda a luz e o calor da sala. Ela se lembrava da esperança que sentiu quando viu pela primeira vez. Um rosto novo. Uma nova amizade em potencial. Ela era boa em fazer amigos. Era o que ela fazia. Ela conectava as pessoas. Mas com Kael, não havia nada para se conectar. Era apenas um vazio. Um muro de gelo que ela não tinha a menor ideia de como escalar. Uma sensação de decepção, fria e aguda. A atingiu. Não era raiva. Não era medo. Era a tristeza de uma possibilidade perdida. O resto da aula passou em um silêncio tenso. Quando o sinal finalmente tocou, Kael se levantou e saiu com a mesma velocidade silenciosa de antes. Lia ficou sentada, olhando para a carteira vazia ao lado dela. Carla se aproximou de sua mesa. Viu só. Arrogante, disse Carla, cruzando os braços. Ele acha que é melhor que todo mundo. Lia balançou a cabeça lentamente. Não acho que seja isso, ela disse, mais para si mesma do que para Carla. Não é arrogância. É outra coisa. E essa outra coisa. Esse mistério frio e impenetrável a assustava muito mais. As duplas para o projeto final de história estão na lousa, disse o Sr. Ferreira, sua voz ressoando na sala. Sem trocas. O coração de Lia afundou. Ao lado de seu nome, em giz branco e austero, estava o dele, Kael. Um gemido baixo de simpatia veio de Carla. Nossa, Lia. Que azar. Lia ignorou-a. Ela era a presidente de classe. Ela podia lidar com isso. Ela tinha que lidar com isso. Era metade da nota do semestre. No final da aula, enquanto todos arrumavam suas coisas, ela se virou para ele. Kael já estava de pé. A mochila em um ombro, pronto para desaparecer. Kael, espere, disse ela, a voz mais firme do que se sentia. Ele parou, mas não se virou completamente. Apenas uma inclinação de cabeça em sua direção. Um reconhecimento mínimo. Sobre o projeto, ela começou, tentando manter um tom profissional. Eu estava pensando o que poderíamos fazer sobre a Inconfidência Mineira. É um tópico forte. Silêncio. Ele apenas a encarou, seus olhos cinzentos indecifráveis. Uma onda de frustração a atingiu. Ela continuou, forçando um sorriso, se você tiver outra ideia. Estou aberta a sugestões. A gente pode se encontrar na biblioteca mais tarde para decidir. Não, ele disse. A palavra foi curta, afiada, final. Lia piscou, pega de surpresa pela recusa direta. Não. O que quer dizer com não? A gente tem que fazer o trabalho. Você faz, ele disse, sua voz monótona, desprovida de qualquer emoção. Ele se virou para sair. Uma raiva fria subiu pela garganta de Lia. Ah, não vai, não, ela retrucou. Levantando-se. Eu não vou fazer este trabalho sozinha. Isso vale 50% da nossa nota. Você não se importa nem um pouco. Ele parou na porta e olhou por cima do ombro. Seus olhos encontraram os dela por um momento, e pela primeira vez, ela viu algo neles. Não era raiva, nem arrogância. Era um cansaço profundo. Um cansaço que parecia antigo demais para alguém da idade dele. Tanto faz, ele murmurou, a voz tão baixa que ela quase não ouviu. E então ele se foi. Lia ficou parada no meio da sala de aula vazia. Tremendo de raiva e de uma emoção confusa que ela não conseguia nomear. Tanto faz. Ela repetiu a palavra em um sussurro incrédulo. Como alguém podia ser tão vazio. Eu te avisei, disse Carla, que tinha esperado na porta. Ele é um caso perdido. Lia afundou em sua cadeira, a cabeça entre as mãos. Ela não estava apenas frustrada. Ela se sentia encaralada.
Presa a um parceiro que era um fantasma, um muro de gelo que se recusava a ceder. Eu não sei o que fazer, admitiu Lia, a derrota pesando em sua voz. Não há nada a fazer, respondeu Carla. Dando de ombros. Você vai ter que fazer tudo sozinha e torcer para que o professor te dê algum crédito. A ideia a encheu de um ressentimento amargo. Não era justo. Nada sobre aquele garoto era justo. Passa a bola, idiota. Tô livre. A voz arrogante de Marcos, o capitão do time de basquete, ecoou pela quadra. A aula de educação física era um caos controlado. Metade da turma jogava basquete com uma ferocidade desnecessária, enquanto a outra metade, incluindo Lia, estava espalhada pelas arquibancadas, fingindo se alongar. Sério, olha o jeito que o Marcos joga, disse Carla, revirando os olhos. Ele acha que está na final da NBA. Lia riu. Ele leva a sério. Deixa ele. Ele é um babaca. Isso sim, Carla murmurou. Na quadra, Marcos errou uma cesta fácil. A bola bateu no aro e voltou. Frustrado, ele a pegou no ar e, em um acesso de raiva, girou e a arremessou com toda a força na direção das arquibancadas. Na direção de Lia. Cuidado, alguém gritou. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Lia levantou a cabeça, seus olhos se arregalando ao ver a bola laranja vindo direto para seu rosto. Não havia tempo para reagir, para levantar as mãos. Para nada. Um calafrio de pânico a paralisou. Então, uma sombra. Um borrão de movimento preto na borda de sua visão. Tec. O som da bola de basquete batendo em uma palma foi como um tiro. Lia piscou. A bola não a atingiu. Na sua frente, onde antes havia apenas ar, estava Kael. Ele estava parado, com uma das mãos levantada. A bola de basquete firmemente aninhada em sua palma como se tivesse pousado ali delicadamente. Ele nem sequer olhou para a bola. Seus olhos estavam fixos em Marcos do outro lado da quadra. Um silêncio chocado caiu sobre a quadra. Todos pararam. Como ele chegou ali? Ele estava do outro lado, perto dos bebedouros, um segundo atrás. Ninguém o viu se mover. Marcos gaguejou, seu rosto empalidecendo e depois corando. Opa, foi mal aí, Lia. Escapou. Kael não disse nada. Sua expressão não mudou. Com o movimento fluido do pulso. Ele arremessou a bola de volta para Marcos. O passe foi um torpedo, duro e preciso, batendo no peito de Marcos com força suficiente para fazê-lo cambalear para trás. E então, Kael se virou e se afastou, voltando para a sombra perto dos bebedouros como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, sussurrou Carla, os olhos arregalados. Você viu isso? Lia não conseguiu responder. Uma sensação de choque percorria seu corpo. Seu coração martelava contra suas costelas, não de medo, mas de uma adrenalina confusa. Ela olhou para o lugar onde Kael estava agora. Solitário e imóvel. Ele a protegeu. O garoto que a ignorava. O garoto que se recusava a falar com ela. O garoto que todos chamavam de perigoso. Ele se moveu como um raio para ficar entre ela e o perigo. O ato não fazia sentido. Contradizia tudo o que ela pensava que sabia sobre ele. Pela primeira vez, Lia se perguntou o que realmente se escondia por trás daquele silêncio assustador. E a possibilidade, por mais tênue que fosse, a deixou sem fôlego. É verdade, Lia. É verdade. Carla a agarrou pelo braço no corredor lotado. Seus olhos brilhando com a excitação da fofoca. O motivo da transferência dele. Eu descobri. Lia parou, uma sensação de mau presságio se instalando em seu estômago. Do que você está falando, Carla? Do Kael, ela sibilou. Ele não foi só expulso da escola do Sul. Foi muito pior. Pedro, que estava passando, parou ao ouvir o nome. Sua amiga está certa, Lia. Meu primo estuda lá. Ele disse que a história é pesada. Pesada como? Lia perguntou, embora uma parte dela não quisesse saber. Ele mandou um garoto para a UTI, disse Carla. Sua voz baixando para um sussurro conspiratório. Uma briga brutal. Quebrou o braço do cara em 2 lugares e trincou 3 costelas. A escola abafou o caso para não virar um escândalo, mas todos sabem. Um calafrio percorreu a espinha de Lia. UTI. A palavra soava violenta, final. O medo que os outros alunos sentiam de repente fazia muito mais sentido. Isso explica o que vimos na quadra,
continuou Carla. Animada. Aquele reflexo, aquela força. Não é normal. O cara é treinado para machucar. A imagem da bola de basquete parando a centímetros de seu rosto voltou à mente de Lia. Mas a interpretação de Carla não se encaixava com o que ela sentiu. Não parecia violência. Parecia um escudo. Eu não sei, disse Lia, balançando a cabeça lentamente. Ele não tentou machucar o Marcos. Ele só parou a bola. Lia, por favor, seja realista, Carla retrucou. Impatient. Ele é um monstro. Um delinquente violento. É por isso que ele não fala com ninguém. Porque ele se acha superior e perigoso. Mas Lia parou. Como ela poderia explicar? Como poderia descrever o vazio nos olhos dele que parecia mais tristeza do que raiva? Como poderia justificar o instinto que lhe dizia que havia mais na história? Mas nada, disse Pedro, cruzando os braços. Fique longe dele. É o melhor para você. Eles seguiram para a sala de aula. Lia sentou-se, o corpo tenso. Kael já estava lá. Uma estátua de silêncio em seu lugar habitual. Ele parecia completamente alheio ao veneno que circulava pelo ar com seu nome. Uma semente de dúvida foi plantada na mente de Lia. Ela não conseguia conciliar as duas imagens. O monstro que hospitalizou um colega. E o garoto que se moveu como um raio para protegê-la de uma bola de basquete. Qual deles era o verdadeiro Kael? Eles não podiam ser a mesma pessoa. Podiam. Ela observou de soslaio. Ele estava apenas sentado ali, olhando para a frente. Perdido em seu próprio mundo silencioso. Ele não parecia um monstro. Ele parecia sozinho. Cuidado, Lia, sussurrou Carla de sua carteira. Lobos em pele de cordeiro e tudo mais. Lia não respondeu. Ela olhou para o garoto silencioso ao seu lado. Monstro. Ou protetor? E por que a resposta para essa pergunta de repente parecia tão importante? Você não pode me ignorar para sempre, Kael. Nós temos que fazer este projeto. A biblioteca depois da aula estava mortalmente silenciosa, exceto pela voz frustrada de Lia. Eles eram os únicos ali. Kael estava sentado na mesa oposta. Olhando para um livro que nem sequer estava aberto. Eu já peguei os livros sobre a Inconfidência Mineira, ela continuou, empurrando uma pilha sobre a mesa. Podemos pelo menos delinear os tópicos. Eu não vou fazer tudo sozinha. Ele não respondeu. Apenas continuou a encarar a capa do livro, como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Uma raiva impotente borbulhou dentro de Lia. Ótimo, ela disse, a voz pingando sarcasmo. Fique aí. Eu vou começar. Sem a sua ajuda. De novo. Ela se virou. Abriu um dos livros com força e tentou se concentrar. Mas o silêncio dele era uma distração gritante. Os minutos se arrastavam. O único som era o virar de suas páginas e o zumbido baixo das luzes fluorescentes. De repente, um barulho. Um arranhão suave vindo de debaixo de uma das prateleiras distantes. Lia levantou a cabeça. O que foi isso? Kael se moveu. Foi o primeiro movimento voluntário que ele fez em 20 minutos. Ele se levantou silenciosamente e caminhou em direção ao som. Lia observou. A curiosidade superando sua raiva. Ele se agachou perto de uma estante de livros de história. Um pequeno gato de rua, magro e com o pelo manchado de poeira, saiu timidamente das sombras. Ele miou, um som fraco e lamentoso. Lia esperava que Kael o enxotasse. Ou, na melhor das hipóteses, o ignorasse. Ele não fez nenhum dos dois. Ele se sentou no chão, de pernas cruzadas. Lentamente, para não assustar o animal, ele tirou a mochila das costas. Ele a abriu e tirou um pequeno pacote de plástico. Era metade de um sanduíche. Com uma lentidão deliberada. Ele partiu um pequeno pedaço do pão e o estendeu na palma da mão. Ele não disse nada. Apenas esperou. O gato hesitou, depois se aproximou e começou a mordiscar a comida de sua mão. Lia assistiu, paralisada. Kael levantou a outra mão e, com uma delicadeza que parecia completamente fora de lugar para alguém com sua reputação, ele começou a acariciar o gato atrás das orelhas. Seus dedos, que ela imaginava serem feitos para quebrar coisas, eram surpreendentemente gentis. Uma onda de confusão a atingiu. Isso não se encaixava.
O monstro que colocava pessoas no hospital não se sentava no chão de uma biblioteca para alimentar um gato de rua. A imagem era tão contraditória que seu cérebro mal conseguia processá-la. O garoto que se recusava a falar com ela estava mostrando mais bondade a um animal perdido do que qualquer pessoa na escola já tinha visto dele. Sem pensar, ela falou, a voz mal passando de um sussurro. Eu não entendo você. No instante em que as palavras saíram. Assina esse quebro. Cale congela. Ele lentamente retirou a mão do gato e se levantou. Quando ele se virou para ela, o muro estava de volta. Seus olhos estavam frios como gelo, a gentileza de um momento atrás completamente apagada. Não há nada para entender, ele disse, sua voz baixa e áspera. Ele pegou sua mochila e caminhou em direção à saída, deixando para trás o gato, o projeto e uma Lia completamente atonita. Ele não olhou para trás. Olha só se não é a nossa presidente de classe favorita. A voz de Marcos pingava sarcasmo. Lia parou no meio do refeitório. A bandeja de comida em suas mãos. Ele e seus amigos do time de basquete estavam bloqueando o caminho para sua mesa de propósito. Com licença, Marcos, disse Lia, a voz firme. Estou tentando passar. Calma, presidente, ele disse com um sorriso largo que não alcançava os olhos. Só queria te parabenizar. Ouvi dizer que você está fazendo um ótimo trabalho em integrar o novo aluno. Deve ser um desafio, cuidar de um projeto de caridade como ele. Os amigos dele riram. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Lia. Cale não é um projeto de caridade. Ele é meu parceiro de projeto. Agora. Se me dá licença, parceiro, Marcos se inclinou para frente, baixando a voz. Ouvi outras coisas. Ouvi que você está passando muito tempo extra com o esquisitão. Cuidado, Lia. As pessoas podem começar a pensar que você está rebaixando seu nível. A única coisa que está rebaixando o nível aqui é essa sua conversa, retrucou Lia, o temperamento finalmente cedendo. Saia da minha frente. Ela tentou contorná-lo. Marcos se moveu, bloqueando-a novamente. Seu sorriso desapareceu, substituído por um brilho irritado. Você costumava ser mais simpática. Lia. Antes daquele delinquente aparecer. Do outro lado do refeitório, em uma mesa no canto mais distante, Cale observava. Ele não comeu. Apenas ficou lá, um copo de água intocado à sua frente. Ele viu a troca. Viu o sorriso de Marcos. Viu o rosto de Lia ficar tenso. Ele ouviu os risos dos amigos de Marcos. Cada som era como uma agulha em sua pele. Debaixo da mesa, fora da vista de todos, a mão direita de Cale se fechou lentamente. Os nós de seus dedos ficaram brancos. Seus músculos se contraíram. O punho tão apertado que suas unhas cravaram na palma de sua mão. Um tremor percorreu seu braço, uma fúria fria e silenciosa que ele lutava para conter. Ele não desviou o olhar. Seus olhos cinzentos estavam fixos em Marcos, uma promessa silenciosa de violência pairando no ar. Deixa ela em paz, Marcos, a voz de Carla soou, vindo em socorro. Você não tem nada melhor para fazer. Marcos olhou para Carla, depois de volta para Lia. Ele deu um passo para o lado. Só estou conversando com a nossa presidente, ele disse, o tom falsamente inocente. Vejo você por aí. Lia. Ele se afastou com seus amigos, rindo alto. Lia respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Ele é um idiota, disse Carla, pegando o braço de Lia. Não ligue para ele. Eu sei, disse Lia, mas a ameaça velada em sua voz a deixou abalada. Seus olhos instintivamente varreram o refeitório, procurando por algo, ou alguém. Seu olhar encontrou o de Cale. Por uma fração de segundo, ela viu a tempestade em seus olhos cinzentos antes que ele a apagasse. Virando o rosto para a janela. Mas ela tinha visto. E aquele vislumbre de fúria protetora foi mais reconfortante do que qualquer palavra que Carla pudesse dizer. Que droga, Lia. Olha por onde anda. A voz de Marcos gritou. Lia cambaleou para trás, sua bandeja de comida inclinando-se perigosamente. Ele havia parado de repente bem na frente dela no corredor lotado do refeitório, e ela esbarrou nele com força. Desculpe, Marcos, eu não te vi, ela disse, tentando equilibrar seu almoço. Claro que não viu, rezombou. Olhando-a de cima a baixo com desprezo. Deve estar com a cabeça nas nuvens,
Pensando no seu amiguinho esquisito. Ele se preparou para acidentalmente bater na bandeja dela. O movimento era sutil, um pequeno deslocamento de seu corpo projetado para parecer um esbarrão casual no meio da multidão. Mas o esbarrão nunca aconteceu. Do nada, uma perna esticada apareceu. Kyle, que estava sentado em uma mesa próxima amarrando o cadarço do sapato, esticou a perna no caminho de Marcus. Marcus tropeçou. Ele não caiu, mas cambaleou para frente, desajeitadamente, agitando os braços para manter o equilíbrio. O momento foi quebrado. A oportunidade de humilhar Lia se foi. Marcus se virou, o rosto vermelho de raiva, e viu Kyle lentamente se levantando. Kyle olhou para Marcus, depois para seu próprio cadarço, e depois de volta para Marcus com uma expressão de total inocência. Foi mal, Kyle murmurou, a primeira vez que ele se dirigia a Marcus. Minha perna. O corredor ficou em silêncio por um momento. Todos que viram a cena sabiam que não foi um acidente. A precisão do tempo foi perfeita demais. A fúria brilhou nos olhos de Marcus. Você! Ele começou, apontando um dedo acusador. Kyle apenas o encarou. Ele não disse mais nada. Ele não precisava. Seus olhos cinzentos e frios transmitiam uma mensagem clara. Tente alguma coisa. Marcus hesitou. A reputação de Kyle, as histórias, a violência fria que ele demonstrou na quadra de basquete, tudo isso passou por sua mente. Ele olhou para os punhos de Kyle, pendurados ao lado do corpo, e tomou uma decisão. Preste mais atenção, novato, ele rosnou, tentando salvar as aparências. Ele se virou e se afastou a passos largos. Seus amigos o seguindo apressadamente. Kyle observou-o ir, sua expressão impassível. Então, ele se virou e começou a caminhar na direção oposta, sem nem mesmo olhar para Lia. Lia ficou ali, a bandeja ainda em suas mãos, o coração batendo forte. Ele tinha feito de novo. Ele a havia protegido, de novo. Mas desta vez, foi diferente. Foi deliberado. Foi uma intervenção direta. Uau, disse Carla, aproximando-se dela, os olhos arregalados. Aquilo não foi um acidente. Não. Cecilia. Não foi. Ela olhou para as costas de Kyle enquanto ele se afastava. Ele a estava protegendo em segredo. Ele agia como se ela não existisse, mas a observava o tempo todo. A contradição era enlouquecedora. Um estranho calor se espalhou por seu peito, uma sensação que ela não conseguia nomear. Não era apenas gratidão. Era algo mais profundo, algo que a fazia querer quebrar as paredes que ele construiu ao seu redor e descobrir quem ele realmente era. Talvez ele não seja tão ruim, afinal, disse Carla, pensativa. Lia sorriu. Um pequeno sorriso genuíno. Eu sei. E pela primeira vez, ela tinha certeza absoluta disso. Acho que não entendeu o recado, presidente. A voz de Marcus era baixa e ameaçadora. Lia se virou e seu coração gelou. Ele estava parado no final do corredor vazio, bloqueando a saída. Seus dois amigos mais corpulentos, Jonas e Beto, saíram de uma sala de aula vazia, posicionando-se atrás dela. Ela estava presa. O que você quer, Marcus? Ela perguntou. A voz tremendo apesar de seus esforços para mantê-la firme. A escola estava quase deserta. O som de seus próprios batimentos cardíacos ecoava em seus ouvidos. Você e seu amigo esquisito me fizeram de idiota na frente de todo mundo, ele disse, dando um passo à frente. Ninguém me faz de idiota. Foi um acidente, mentiu Lia, recuando até suas costas baterem nos armários de metal frio. Ele estava amarrando o sapato. Marcus riu. Um som feio e sem humor. Você é uma péssima mentirosa. Ele te protegeu. E você defende ele. Acho que está na hora de te ensinar uma lição sobre com quem você deve andar. Ele deu outro passo, invadindo seu espaço pessoal. O medo tomou conta dela, um pânico frio que a deixou sem fôlego. Ela olhou para os rostos de Jonas e Beto. Eles não estavam sorrindo. Seus olhares eram duros, cúmplices. Ninguém ia ajudá-la. Fique longe de mim, ela sussurrou, a voz falhando. Ou o quê? Marcus zombou, levantando a mão e colocando-a no armário ao lado da cabeça dela. Prendendo-a. Seu guarda-costas silencioso vai aparecer do nada para te salvar. Lia fechou os olhos, uma lágrima de pavor escorrendo por sua bochecha. Ela estava completamente,
Irremediavelmente sozinha. Deixem-na em paz. A voz veio do final do corredor. Era Baixa. Calma. Mas cortou o silêncio como uma lâmina de gelo. Marcos congelou. Ele, Lia e seus amigos se viraram lentamente. Lá estava ele. Cale. Uma silhueta escura recortada contra a luz poeirenta da janela do corredor. Ele não estava correndo. Ele não parecia com raiva. Ele estava apenas parado ali. As mãos nos bolsos do moletom, observando-os. Olha só o que temos aqui, disse Marcos, tentando parecer corajoso, mas uma nota de incerteza infiltrou-se em sua voz. O esquisitão veio brincar. Kael deu um passo à frente, saindo da contraluz. Seu rosto estava inexpressivo, uma máscara de indiferença. Mas seus olhos não estavam vazios. Eles estavam queimando. Uma fogueira fria e cinzenta fixada em Marcos. Eu não vou repetir, disse Kael. Sua voz não se alterou. Mas a ameaça nela era palpável. Era o som de uma corda de violino esticada ao ponto de arrebentar. Marcos olhou para seus amigos, depois de volta para Kael. 1 contra 3. As probabilidades estavam a seu favor. A arrogância voltou a tomar conta dele. E se a gente não quiser, ele provocou, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. O que você vai fazer? Kael não respondeu com palavras. Ele apenas deu mais um passo à frente, tirando as mãos dos bolsos. Peguem ele, Marcos gritou, a voz estridente de raiva e uma ponta de medo. Jonas e Beto avançaram. Eles eram grandes jogadores do time de basquete acostumados a usar o corpo para intimidar. Beto foi o primeiro, estendendo os braços para agarrar Kael. Kael se moveu. Não foi uma briga de escola desajeitada. Foi algo diferente. Preciso. Eficiente. Ele desviou do agarro de Beto com um movimento fluido para o lado, usando o próprio impulso do valentão contra ele. Com uma mão, Kael agarrou a gola da camisa de Beto, puxando-o para frente e para baixo. Ao mesmo tempo, o joelho de Kael subiu, encontrando o estômago de Beto com um baque surdo e sickening. Beto engasgou. O ar saindo de seus pulmões em um gemido. Ele desabou no chão, encolhido. Jonas parou por uma fração de segundo, chocado, antes de soltar um rugido e atacar. Ele deu um soco selvagem, um gancho de direita que teria derrubado qualquer um. Kael nem sequer recuou. Ele se inclinou para trás, o punho de Jonas passando a centímetros de seu rosto. Antes que Jonas pudesse retrair o braço, Kael agarrou seu pulso com uma mão e seu cotovelo com a outra. Com uma torção rápida e precisa. Ele desequilibrou Jonas e o jogou contra os armários. O som do metal amassando ecoou pelo corredor. Jonas deslizou para o chão, gemendo de dor. Tudo aconteceu em menos de 5 segundos. Marcos ficou paralisado, o queixo caído. A confiança em seu rosto foi substituída por um terror puro e absoluto. Ele olhou para seus amigos caídos, depois para Kael, que agora estava de pé na frente dele, ileso, a respiração calma. Você é um monstro, gaguejou Marcos, dando um passo para trás. Kael não disse nada. Ele apenas deu um passo à frente. Seu rosto ainda uma máscara de controle frio. Marcos tropeçou para trás, o pânico tomando conta. Ele se virou para correr. Kael o agarrou pela parte de trás da camisa, parando-o abruptamente. Ele girou Marcos e o empurrou contra os armários, no mesmo lugar onde ele havia encurralado Lia. A mão de Kael se fechou em torno da gola de Marcos, levantando-o ligeiramente do chão. Escute com atenção, disse Kael, sua voz um sussurro baixo e letal. Cada palavra um caco de gelo. Se você chegar perto dela de novo, se você sequer olhar na direção dela de novo, eu vou te encontrar. E o que eu fiz com eles não será nada comparado ao que eu farei com você. Entendeu? Marcos, ofegante, com os olhos arregalados de terror, apenas conseguiu assentir freneticamente. Bom, disse Kael. Ele soltou Marcos, que caiu no chão como um boneco de pano. Agora saia daqui. Marcos se levantou desajeitadamente e correu, tropeçando em seus próprios pés. Jonas e Beto se levantaram, gemendo, e o seguiram. Mancando pelo corredor. O silêncio desceu. Kael ficou ali, as costas para Lia, a respiração finalmente começando a ficar mais pesada, a adrenalina diminuindo.
Ele lentamente cerrou e abriu os punhos. Lia observava, o coração martelando em seu peito, uma mistura de medo, choque e uma admiração avassaladora. Ele não era apenas forte. Ele era letal. E ele havia usado essa letalidade para protegê-la. Ele se virou para ela. A fúria em seus olhos se dissipou, substituída por algo mais. Preocupação. Ele deu um passo em sua direção. E então ele viu um pequeno arranhão vermelho na parte de trás da mão dela, onde Marcos a havia empurrado contra a maçaneta de um armário. Seu olhar se fixou nele, e a expressão em seu rosto mudou completamente. O lutador desapareceu. O protetor letal se foi. No lugar dele estava apenas Kael. E ele parecia em pânico. Sua mão, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. Ele deu um passo hesitante para mais perto, os olhos fixos no pequeno arranhão como se fosse uma ferida mortal. Não é nada, disse Lia. A voz trêmula. Eu estou bem. Sério. Você me salvou. Ele não parecia ouvi-la. Ele te machucou. A frase não era uma pergunta, mas uma declaração carregada de uma culpa autoimposta que Lia não conseguia entender. De repente, ele pareceu desajeitado, fora de lugar em seu próprio corpo. A eficiência brutal de momentos atrás foi substituída por uma incerteza nervosa. Ele tirou a mochila das costas, colocou-a no chão e começou a vasculhá-la freneticamente. Os livros foram empurrados para o lado, um caderno caiu. O que você está fazendo? Lia perguntou, confusa. Eu tenho um, ele murmurou. Mais para si mesmo do que para ela. Eu sei que tenho. Finalmente. Ele tirou um pequeno kit de primeiros socorros, do tipo que cabia na palma da mão. Com os dedos um pouco trêmulos, ele o abriu e pegou um pequeno curativo. Ele se aproximou dela, parando a um passo de distância. Ele segurou o curativo como se não tivesse certeza do que fazer com ele. Kael, está tudo bem, disse Lia, um sorriso trêmulo tocando seus lábios. É só um arranhão. Não está bem, ele retrucou, a voz baixa e tensa. Deixa eu. Ele estendeu a mão, depois hesitou. Como se estivesse com medo de tocá-la. Lentamente, ele segurou a mão dela. O toque dele foi surpreendentemente gentil, quase reverente. Suas mãos eram quentes e um pouco ásperas, e o contraste com sua delicadeza fez o coração de Lia dar um salto. Com uma concentração intensa, ele cuidadosamente abriu o curativo. A embalagem de papel fez um barulho alto no corredor silencioso. Ele se atrapalhou um pouco, seus dedos grandes e fortes parecendo desajeitados com a pequena tarefa. Enquanto aplicava o curativo sobre o arranhão. Leonora Olga. Um leve tom de rosa estava se espalhando por suas bochechas. O bad boy silencioso e temido, que acabará de derrotar 3 valentões sem suar, estava corando. Por causa dela. Por causa de um pequeno curativo. O coração de Lia derreteu. Aquele pequeno vislumbre de vulnerabilidade quebrou completamente qualquer medo remanescente que ela pudesse ter dele. Ele terminou de aplicar o curativo, alisando as bordas com o polegar. Ele não a soltou imediatamente. Apenas segurou a mão dela por um momento a mais. Olhando para o pequeno pedaço de plástico como se fosse a coisa mais importante do mundo. Finalmente, ele levantou os olhos para encontrar os dela. O cinza tempestuoso estava claro agora, cheio de uma emoção que ela nunca tinha visto antes. Você está bem, ele gaguejou, a voz mal audível. Lia apertou a mão dele levemente. Estou, ela sussurrou. Graças a você. Naquele momento, algo mudou entre eles. O muro de gelo não apenas rachou. Ele começou a derreter. O que diabos aconteceu aqui? A voz do diretor Borges ecoou pelo corredor. Ele estava parado ali. O rosto uma máscara de choque e fúria, olhando para os armários amassados e para os 2 adolescentes parados em silêncio. Marcos, Jonas e Beto já haviam ido à enfermaria e, em seguida, diretamente à sala do diretor. A história deles era clara. Kael, o delinquente psicopata, os havia atacado sem motivo. Senhorita Oliveira, Sr. Kael. Minha sala. Agora, ordenou Borges, o tom não deixando espaço para discussão. Na sala do diretor, o ar era pesado de acusação. Marcos e seus amigos já estavam lá, parecendo vítimas maltratadas. Kael, você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Borges começou, os olhos fixos em Kael,
que estava de pé, imóvel e silencioso como sempre. Marcos alega que você o atacou e seus amigos sem nenhuma provocação. Kael não disse nada. Ele apenas olhou para a frente, aceitando o veredito antes mesmo de ser proferido. Uma resignação fria se instalou em seu rosto. Ele não ia se defender. Ele esperava por isso. Lia olhou para ele, para o jeito como ele estava se fechando, se preparando para levar a culpa por algo que fez para protegê-la. Uma onda de indignação a percorreu. Não. Ela não ia deixar isso acontecer. Isso não é verdade. Disse Lia, a voz clara e forte. Todos na sala se viraram para ela. O diretor Borges ergueu uma sobrancelha. Desculpe, senhorita Oliveira. O que Marcos disse? É mentira, ela repetiu, dando um passo à frente. Eles me encurralaram. Eles estavam me ameaçando. O rosto de Marcos empalideceu. O quê? Isso é ridículo. Por que faríamos isso? Porque você tem me assediado há semanas, Marcos, Lia retrucou, o olhar fixo nele. Sam Vassler. Porque você não gostou que Kael te fez tropeçar no refeitório quando você ia derrubar minha bandeja de propósito. Você me encurralou para me ensinar uma lição. Ela está mentindo para proteger o namoradinho dela. Marcos protestou, a voz subindo de tom. Eu não estou mentindo, disse Lia, virando-se para o diretor. Kael só interveio quando Marcos me prendeu contra os armários. Ele me defendeu. Se o senhor não acredita em mim, verifique as câmeras de segurança no final do corredor. Elas vão mostrar tudo. Um silêncio chocado encheu a sala. A menção às câmeras foi um cheque mate. O diretor Borges olhou de Marcos para Lia, depois para Kael. Pela primeira vez, Kael olhou para Lia. Havia uma expressão em seu rosto que ela nunca tinha visto antes. Choque. Incredulidade. E algo mais, algo quente e frágil. Gratidão. É verdade, Marcos? Perguntou o diretor, a voz perigosamente calma. Marcos não conseguiu responder. Seu rosto era um misto de culpa e pânico. Entendi, disse Borges, o tom gelado. Lia, Kael. Vocês podem ir, Marcos, você e seus amigos fiquem. Nós temos muito o que conversar sobre assédio, mentiras e suspensão. Lia assentiu e se virou para sair. Kael a seguiu silenciosamente. No corredor, longe da sala do diretor, ela parou e se virou para ele. Por que você não disse nada? Ela perguntou, a voz suave. Você ia levar a culpa por tudo. Kael olhou para o chão, depois para ela. Ninguém teria acreditado em mim, ele disse, a voz baixa. Eles sempre acreditam no que querem acreditar. Eu acreditei em você, ela disse. O olhar dele encontrou o dela, e por um longo momento. Eles apenas ficaram ali. A barreira entre eles havia desmoronado. Não havia mais presidente de classe e o aluno transferido silencioso. Havia apenas Lia e Kael. E tudo tinha mudado. Ei, Lia. Você vai ao festival da escola comigo, certo? A voz de Daniel, um dos garotos mais populares do último ano, cortou a conversa de Lia com Carla na sala de aula. Ele estava encostado na mesa dela, um sorriso confiante no rosto. Oi, Daniel, disse Lia, pega de surpresa. Eu não sei, ainda não pensei nisso. Bem, pense agora, ele disse. Charmoso. Vai ser divertido. A menos que você já tenha planos. Lia sentiu um olhar sobre ela. Ela não precisava se virar para saber de quem era. Ao lado dela, Kael estava sentado em sua carteira, supostamente rabiscando em seu caderno. Mas ela podia sentir a intensidade de sua atenção focada neles. Começou Lia, sem saber como recusar educadamente. Do seu lado, houve um som agudo. Snap, Lia se virou. Kael estava olhando para a caneta em sua mão, que ele havia quebrado em duas. Tinta preta manchava seus dedos. Sua mandíbula estava cerrada. E a expressão em seu rosto era sombria, uma tempestade se formando em seus olhos cinzentos enquanto ele olhava para Daniel. Não era raiva. Era algo mais primitivo. Possessividade. O som chamou a atenção de Daniel. Nossa, Cara. Calma aí com o material escolar, ele disse com uma risada nervosa, sentindo a hostilidade no ar. Kael não respondeu. Ele apenas largou os pedaços da caneta na mesa, o olhar ainda fixo em Daniel, um aviso silencioso e inequívoco. Lia encontrou os olhos de Kael, e seu coração deu um salto.
Ela viu a emoção crua ali, a emoção que ele não estava escondendo. Talvez porque não pudesse. Ele estava com ciúmes. O pensamento a enviou uma onda de calor inesperada. Ela se virou de volta para Daniel, um sorriso decidido em seu rosto. Na verdade, Daniel, eu já tenho planos. Desculpe. O sorriso de Daniel vacilou. Ok. Sem problemas, ele disse, tentando parecer indiferente. Ele se afastou, claramente desconcertado. Carla olhou de Lia para Kael, que agora estava limpando a tinta de seus dedos com uma calma forçada, e de volta para Lia, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Planos, ela sussurrou. Cala a boca, Lia sussurrou de volta. O rosto corando. Quando a aula terminou, Lia arrumou suas coisas. Kael se levantou para sair, como sempre, mas desta vez ele hesitou. Ele parou ao lado de sua mesa. Você não tinha planos, ele declarou, a voz baixa. Não era uma pergunta. Não, ela admitiu, levantando o olhar para encontrá-lo. Eu não tinha. Ele a encarou por um momento, a emoção de antes ainda pairando em seus olhos. Era como se ele quisesse dizer algo, mas as palavras estivessem presas. Tome cuidado ao voltar para casa, ele disse finalmente, a voz rouca. E então ele se foi. Lia observou ir. O coração batendo forte. Ele não a convidou para o festival. Ele não disse que queria ir com ela. Mas a mensagem era clara. O ciúme. O aviso. Aquela caneta quebrada. Era uma maneira dele de dizer o que ele não conseguia expressar em palavras. Ela olhou para o curativo em sua mão. Ele a estava protegendo. Ele se importava. E isso era mais emocionante do que qualquer convite que Daniel pudesse fazer. O primeiro trovão soou distante, um rugido baixo que vibrou pelas janelas da biblioteca. Lia olhou para fora. O céu da tarde havia se tornado um roxo escuro e ameaçador. Droga. Ela murmurou, olhando para a pilha de livros para o projeto de história. Eu devia ter ido embora mais cedo. Um relâmpago iluminou a sala, seguido quase que instantaneamente por um trovão ensurdecedor. As luzes da biblioteca piscaram e se apagaram, mergulhando o lugar em uma escuridão quase total. Um grito abafado escapou de Lia. Ela odiava tempestades. Lia. A voz de Kael veio da escuridão, surpreendentemente próxima. Ele também tinha ficado até tarde, trabalhando silenciosamente em uma mesa do outro lado da sala. Estou aqui, ela respondeu. A voz trêmula. A energia acabou. Eu sei. Ela ouviu um movimento, passo suave se aproximando. Uma pequena luz apareceu, a lanterna do celular dele. Ele a apontou para o chão, para não cegá-la. Temos que sair daqui, ele disse. O zelador vai trancar tudo. Quando chegaram à porta principal, ela estava trancada. Uma corrente grossa estava passada pelas maçanetas. Tarde demais, disse Lia. O pânico começando a subir. Kael não disse nada. Ele apenas virou e começou a caminhar em outra direção. Tem uma saída de serviço perto do ginásio. Por aqui. Eles navegaram pelos corredores escuros, o pequeno feixe de luz de Kael cortando a escuridão. A chuva agora batia forte contra as janelas, um barulho constante e violento. A cada relâmpago, o corredor era banhado por uma luz branca e fantasmagórica. Eles chegaram à porta de serviço. Trancada também. E agora? Lia perguntou. Abraçando a si mesma. Kael examinou os arredores. Seu feixe de luz pousou em uma pequena porta sob a escada. Depósito de equipamentos. Ele forçou a maçaneta, que cedeu com um clique. Podemos esperar a tempestade passar aqui. Pelo menos este seco, o depósito era minúsculo. Prateleiras de metal cheias de bolas velhas e cones de plástico se alinhavam nas paredes, deixando apenas um pequeno espaço no meio. Kael fechou a porta, e o som da tempestade foi instantaneamente abafado, reduzido a um rugido distante. A escuridão era total. O silêncio. Ensurdecedor. Eles estavam incrivelmente próximos. Lia podia sentir o calor que irradiava do corpo dele. Podia ouvir a respiração dele, calma e constante no pequeno espaço. Kael, ela sussurrou. Sim. Sua voz era baixa, um murmúrio na escuridão. Obrigada. Por tudo. Ele não respondeu imediatamente. Ela sentiu um leve movimento, como se ele tivesse se virado para encará-la.
Eu disse que você deveria tomar cuidado, ele disse, e ela pôde ouvir um leve tom de repreensão em sua voz, como se estivesse se culpando por eles estarem presos ali. Eu estou bem, ela respondeu. A voz suave. Não estou com medo. Não com você aqui. O silêncio que se seguiu foi diferente. Estava carregado de uma eletricidade que não tinha nada a ver com a tempestade lá fora. A tensão romântica era tão espessa que ela quase podia tocá-la. Cada respiração parecia alta demais. O espaço entre eles parecia encolher, o ar se tornando pesado e quente. Ela sentiu a mão dele roçar a sua na escuridão. O toque foi acidental, mas enviou um choque por todo o seu corpo. Ele não se afastou. Em vez disso, seus dedos se moveram lentamente, entrelaçando-se com os dela. O coração de Lia martelava em seu peito, tão alto que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele se inclinou para mais perto. Ela podia sentir a respiração dele em seu rosto. Estavam a 1 centímetro de distância. Um movimento. Uma palavra. Um beijo. Ele vai se arrepender. Eu juro que ele vai se arrepender. A voz de Marcos era um rosnado baixo, cheio de veneno. Ele, Jonas e Beto estavam no vestiário, os ecos de sua humilhação ainda frescos. Beto tinha um hematoma feio na barriga. O ombro de Jonas doía. Como, cara? Perguntou Jonas. Massagando o ombro dolorido. O cara é uma máquina de lutar. A gente não pode com ele. Não com os punhos, disse Marcos, um brilho feio em seus olhos. Existem outras maneiras de destruir alguém. Ele pegou o celular. Todo mundo tem um segredo. E eu vou encontrar o dele. Ele rolou por sua lista de contatos. Meu primo conhece um cara que estudava na Escola do Sul. Alguém lá deve saber porque o nosso amigo silencioso foi convidado a se retirar. Ele discou o número. A chamada foi atendida no terceiro toque. Alô. Ricardo. É o Marcos, ele disse. O tom de voz mudando para um falso casual. Beleza. Escuta, preciso de um favor. Tem um aluno transferido da sua antiga escola aqui. O nome dele é Kael. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, a voz de Ricardo, abafada pelo telefone. Kael. Cara, sério. Fica longe desse maluco. O sorriso de Marcos se alargou. Bingo. É por isso que estou ligando. O que ele fez? Qual é a história dele? A história é que ele é problema, disse Ricardo. Ele foi expulso. A coisa foi feia. Quase aleijou um cara. Foi brutal, cara. A escola tentou abafar. Mas todo mundo sabe. Marcos sentiu uma onda de triunfo. Aleijou um cara. Por que? Eu não sei os detalhes, disse Ricardo. Algo a ver com a irmã mais nova dele ou algo assim. Ninguém fala muito sobre isso. Só sabem que Kael explodiu e quebrou o outro garoto. Por isso o mandaram embora. Perfeito, sussurrou Marcos. Era tudo o que eu precisava saber. Valeu, cara. Te devo uma. Ele desligou, o rosto iluminado por um prazer cruel. E então? Perguntou Beto, ansioso. É melhor do que eu imaginava, disse Marcos. Rindo. Nosso amigo silencioso não é só um lutador. Ele é um psicopata violento com um histórico. Ele começou a andar de um lado para o outro, a mente trabalhando rápido. Lia acha que ele é um herói incompreendido. Todos naquela escola estão começando a cair na historinha dele. Mas eles não sabem a verdade. O que você vai fazer? Perguntou Jonas. Marcos parou, um sorriso venenoso se espalhando por seu rosto. A assembleia da escola é na sexta-feira. O diretor vai falar sobre combater o bullying. Que irônico. Ele olhou para seus amigos. Os olhos brilhando com malícia. Eu vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de monstro eles deixaram entrar nesta escola. Vou expô-lo na frente de todo mundo. Ele riu de novo, o som ecoando no vestiário vazio. Quando eu terminar, Lia vai ter medo até de olhar para ele. E ele nunca mais vai ousar se meter comigo. Kael. Que surpresa te ver aqui. A voz feminina, melódica e familiar, fez Kael congelar na entrada da escola. Ele se virou lentamente. Parada ali, com um sorriso brilhante, estava Helena. Uma garota de sua antiga escola. Um fantasma de seu passado. Lia, que caminhava ao lado dele, parou também, observando a cena. A garota era bonita,
com longos cabelos castanhos e olhos confiantes. Helena, Kael disse, a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Me transferi, bobo, ela disse, rindo. Ela se aproximou e deu um abraço rápido nele, um gesto íntimo que fez algo se revirar no estômago de Lia. Meus pais se mudaram. Parece que não consigo me livrar de você, não é? Ela se afastou e seu olhar pousou em Lia. Ela a avaliou de cima a baixo, um sorriso educado, mas frio, em seus lábios. E quem é essa? Lia, Kael disse. O Tom Cortante. Minha parceira de projeto. A palavra parceira pareceu pairar no ar, desprovida de qualquer calor. Uma pontada de decepção atingiu Lia. Entendi, disse Helena, o sorriso se alargando um pouco. É um prazer, Lia. Eu sou Helena. Kael e eu somos velhos amigos. Ela disse a palavra amigos com uma entonação que sugeria muito mais. Prazer em conhecê-la, disse Lia, forçando um sorriso. Uma onda de insegurança, uma emoção que ela raramente sentia. A atingiu. Helena conhecia o Kael do passado. O Kael de antes dela. Ela compartilhava segredos com ele que Lia nem imaginava. É incrível como o mundo é pequeno, continuou Helena, o olhar voltado para Kael. Tantas memórias na Escola do Sul. Algumas boas, outras, nem tanto. Certo, Kael. O rosto de Kael era uma máscara de pedra, mas Lia podia ver a tensão em sua mandíbula. Eu tenho que ir para a aula, ele disse abruptamente. Claro, disse Helena, sem se abalar. A gente se fala depois. Temos muito o que conversar. Ela deu um tapinha no braço dele e se afastou. Desaparecendo no corredor. O silêncio que ela deixou para trás era pesado. Lia olhou para Kael, esperando uma explicação, qualquer coisa. Ele não ofereceu nenhuma. Ele apenas começou a andar em direção à sala de aula, o muro de gelo se erguendo novamente ao seu redor, mais alto e mais espesso do que nunca. Lia o seguiu, o sentimento de insegurança se transformando em uma dor surda. O momento que eles tiveram no depósito, a proximidade, a confissão não dita, tudo parecia ter evaporado com a chegada de Helena. Na sala de aula, ele se sentou em seu lugar, o olhar fixo na janela. Mais distante do que nunca. Quem é ela? Lia perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Ninguém, ele respondeu, sem se virar. A palavra atingiu como um tapa. Ninguém. A intimidade entre eles, a história compartilhada que pairava no ar. Ela não era ninguém. Pela primeira vez, Lia sentiu um medo real. Não de Marcos ou de valentões. Mas o medo de que o garoto misterioso que ela estava começando a entender tivesse segredos que poderiam separá-los para sempre. E Helena era a chave para esses segredos. Portanto, é imperativo que todos nós trabalhemos juntos para criar um ambiente seguro e livre de bullying. A voz do diretor Borges ecoava pelo auditório lotado. A assembleia semanal era, como sempre, entediante. Lia estava sentada na primeira fila, em sua função de presidente de classe. Kael estava em algum lugar no fundo, um ponto de sombra na multidão. Obrigado, diretor, uma nova voz disse, alta e clara. Marcos se levantou de seu lugar no meio do auditório. O microfone de perguntas em sua mão. Eu concordo plenamente. Segurança é fundamental. E é por isso que acho que os alunos desta escola têm o direito de saber que tipo de pessoa eles estão deixando entrar. Um murmúrio percorreu a multidão. O diretor Borges franziu a testa. Marcos, qual é o ponto? Diretor, disse Marcos, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto, é que temos um monstro violento entre nós. Um delinquente que foi expulso de sua última escola por quase aleijar um colega. O silêncio no auditório era absoluto. Todos os olhares se voltaram para Marcos. Depois começaram a varrer a sala, procurando o alvo de sua acusação. O coração de Lia parou. Ela sabia. Ela sabia para quem ele estava olhando. Estou falando de Kael, Marcos anunciou, apontando um dedo dramático para o fundo do auditório. O novo aluno silencioso. O herói de Lia. Uma onda de gases e sussurros chocou a sala. Os olhares de todos convergiram para Kael, que estava sentado imóvel, o capuz do moletom cobrindo seu rosto. Isso é o suficiente, Marcos, o diretor Borges disse, a voz cheia de raiva. Não é, Marcos retrucou. A voz ganhando força.
As pessoas precisam saber a verdade. Ele não é um herói incompreendido. Ele é um psicopata. Ele atacou um garoto na escola do sul. Mandou o cara para a UTI. Ele é descontrolado, violento, e não deveria estar perto de nenhum de nós. As palavras de Marcos caíram como pedras no silêncio. As pessoas olhavam para Kael não mais com curiosidade, mas com medo. Com nojo. O veneno estava se espalhando, infectando a todos. Lia se virou em sua cadeira, o coração partido. Ela encontrou os olhos de Kael na penumbra. O muro de gelo estava de volta, mas desta vez não era para manter os outros afastados. Era para se proteger. Por baixo daquela fachada fria, ela podia ver a dor, a humilhação, a aceitação de que seu pior pesadelo estava se tornando realidade. Eu exijo saber por que um aluno com um histórico de violência tão extremo foi admitido aqui, Marcos continuou, interpretando o papel de cidadão preocupado. Ele é um perigo para todos nós. Os sussurros se tornaram mais altos. Eu ouvi essa história, alguém disse. Ele quebrou o braço do cara, disse outro. Kael se levantou. Não de forma desafiadora, mas com uma lentidão derrotada. Ele não olhou para ninguém. Apenas se virou e caminhou em direção à saída, o peso de centenas de olhares acusadores em suas costas. Cada passo que ele dava era um golpe no coração de Lia. Ele estava desistindo. Ele estava aceitando o rótulo que Marcos havia colocado nele. A porta do auditório se fechou atrás dele com um clique suave, um som final que ecoou no silêncio ensurdecedor. O mundo de Kael não desmoronou com um estrondo. Desmoronou com o silêncio. Ele caminhou pelos corredores. E foi pior do que os sussurros. Foi o jeito como os alunos paravam de falar quando ele se aproximava. O jeito como eles se afastavam, abrindo um caminho largo para ele passar, como se ele fosse uma doença contagiosa. O jeito como ninguém encontrava seu olhar. Ele se sentou sozinho no refeitório, no canto mais distante. Ninguém se sentou nas mesas ao redor dele. Era uma ilha de isolamento em um mar de pessoas. Ele esperava por isso. Desde o dia em que chegou, ele esperava que seu passado o alcançasse. Ele construiu muros não para ser misterioso, mas para sobreviver. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que a verdade, ou a versão distorcida dela, viesse à tona. O que ele não esperava era que doesse tanto. E não era o ostracismo que doía. Era a imagem do rosto de Lia no auditório. A dor nos olhos dela. A decepção. Ele viu o momento em que a dúvida se instalou. O momento em que ela começou a se perguntar se Marcos estava certo. Essa era a verdadeira punição. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele precisava se afastar dela. Pelo bem dela. A associação com ele já a tinha colocado em perigo. Agora iria destruir sua reputação. Ela era a presidente de classe, a garota de ouro. Ele era o pária, o monstro. Ele não podia arrastá-la para a escuridão com ele. Na aula de história, ela entrou e o silêncio se tornou ainda mais pesado. Ela hesitou por um momento antes de se sentar ao lado dele. Kael, ela começou, a voz baixa. Não, ele a cortou, sem olhá-la. Sua voz era fria, desprovida de qualquer emoção. Você ouviu o que ele disse? Fique longe de mim. Eu não acredito nele, ela disse. Mas havia uma pequena hesitação em sua voz que o cortou mais fundo do que qualquer acusação. Você deveria, ele disse, o tom cortante. É tudo verdade. Ele mentiu. Cada palavra era uma faca se torcendo em seu próprio peito. Ele a estava empurrando para longe, construindo um muro final entre eles. Era a única maneira de protegê-la. Não pode ser tão simples, ela insistiu. Deve haver mais na história. Não há, ele disse, finalmente se virando para encará-la. Ele forçou seus olhos a ficarem frios. Vazios. Ele a mostrou a máscara do monstro que todos queriam ver. Eu sou exatamente o que ele disse que eu sou. Um perigo. Agora me deixe em paz. Lia recuou como se tivesse sido atingida. A dor e a confusão em seu rosto eram quase insuportáveis para ele ver. Mas ele se manteve firme. Ele tinha que ser cruel para ser gentil. Ela não disse mais nada pelo resto da aula. Quando o sinal tocou, ele se levantou e saiu sem olhar para trás. Ele não podia. Se ele olhasse para trás,
Se ele visse o rosto dela mais uma vez, seu autocontrole se quebraria. Ele caminhou para casa sozinho. O capuz levantado, as mãos nos bolsos. Ele estava de volta ao ponto de partida. Sozinho. Incompreendido. Mas desta vez, era diferente. Porque desta vez, ele sabia o que estava perdendo. Lia não foi para a aula seguinte. Ela foi para a sala do diretor. Diretor Borges. Ela disse, a voz firme, preciso usar o sistema de som da escola. É uma emergência. Borges olhou para ela por cima dos óculos. Lia, depois do incidente na Assembleia, eu acho que, é por causa do incidente na Assembleia, ela o interrompeu. A urgência em sua voz inegável. O senhor disse que quer combater o bullying. Bem, o que Marcos fez foi o pior tipo de bullying. Ele destruiu a reputação de alguém na frente de toda a escola com uma meia-verdade. Isso não está certo. Houve um momento de silêncio. Borges a estudou, vendo a determinação de aço em seus olhos. Ele suspirou. Você tem 2 minutos. A voz de Lia soou pelos alto-falantes em todas as salas de aula, corredores e no pátio. Era trêmula, mas clara. Atenção a todos. Aqui é Lia Oliveira. Em sua sala, Kael levantou a cabeça. Ele estava sentado no fundo, ignorando o mundo, mas a voz dela o atingiu como um raio. O que aconteceu na Assembleia hoje foi errado, Lia continuou, sua voz ganhando força. Marcos usou o palco para atacar um colega. Ele contou uma história para fazer vocês sentirem medo. E funcionou. Mas ele não contou a história toda. No vestiário, Marcos congelou, seu sorriso de triunfo desaparecendo. Eu não sei o que aconteceu na escola anterior de Kael, a voz de Lia ecoou. E honestamente, não é da nossa conta. O que eu sei é o Kael que eu vejo todos os dias. Eu vi ele parar uma bola de basquete que ia me atingir na cabeça. Eu vi ele intervir quando Marcos ia me humilhar no refeitório. E eu estava lá quando Marcos me encurralou em um corredor. Kael me defendeu. Ele me protegeu. Os alunos nos corredores pararam, ouvindo. Os sussurros cessaram. Ele não é um monstro, declarou Lia, a voz cheia de uma paixão inabalável. Ele é quieto. Ele é reservado. E talvez ele tenha motivos para ser. Mas ele é a pessoa mais gentil e protetora que eu conheço. Ele pode não falar muito, mas suas ações falam mais alto do que qualquer palavra que Marcos possa cuspir. Em sua sala, Kael estava paralisado. Cada palavra dela era um bálsamo para as feridas que ele pensava que nunca cicatrizariam. Ele a estava empurrando para longe para protegê-la, e ela estava se colocando na linha de fogo para defendê-lo. Julgar alguém com base em rumores é fácil, concluiu Lia. A voz agora ressoando com autoridade. Conhecer alguém de verdade exige coragem. Kael me protegeu. E agora eu o estou protegendo. Pensem nisso da próxima vez que decidirem acreditar em uma fofoca. A transmissão terminou. Um silêncio atordoado tomou conta da escola. Então, algo mudou. Um aluno na sala de Kael se virou e deu-lhe um pequeno aceno de cabeça. Outro sorriu timidamente. A maré estava virando. Lia, sozinha na sala do diretor, desligou o microfone. As mãos tremendo. Ela não sabia se tinha feito a coisa certa. Mas ela sabia que não podia ficar parada e deixar que destruíssem a única pessoa que a fez se sentir verdadeiramente segura. Ela escolheu seu lado. E ela não ia se arrepender. Isso foi incrivelmente corajoso. Lia. Lia se virou. Helena estava parada atrás dela no corredor, a expressão em seu rosto uma mistura de admiração e algo mais. Culpa. Eu precisava fazer isso, disse Lia, ainda sentindo a adrenalina do anúncio. Sim, você precisava. Concordou Helena. Porque o que Marcos disse não era apenas uma meia-verdade. Era uma distorção cruel do que realmente aconteceu. O coração de Lia acelerou. Você sabe. Sabe o que aconteceu. Helena assentiu, o sorriso desaparecido de seu rosto. Eu estava lá. O garoto que Kael machucou, ele não era um colega qualquer. O nome dele era Vitor. E ele não estava apenas assediando a irmã mais nova de Kael. Ele era mais velho, um delinquente conhecido. Ele a encurralou no estacionamento da escola. Ele estava tentando forçá-la a entrar em seu carro. As palavras pairaram no ar. Pesadas e feias. Lia sentiu um calafrio. A irmã de Kael gritou, continuou Helena,
a voz baixa. Kael ouviu. Ele chegou lá e Vitor já tinha machucado o braço dela. Kael, ele perdeu o controle. Ele fez o que qualquer irmão mais velho faria. Ele a protegeu. Meu Deus, sussurrou Lia. Vitor era perigoso, disse Helena. Ele tinha um canivete. Kael desarmou, mas se machucou no processo. Ele quebrou o braço de Vitor para impedi-lo de machucar sua irmã ainda mais. Ele não a atacou sem motivo. Ele a salvou. Mas, por que todos dizem que ele foi expulso? Perguntou Lia. A mente girando. Porque a família de Vitor era rica e influente, explicou Helena, o rosto se contorcendo de desgosto. Eles ameaçaram processar a escola, processar a família de Kael. Para evitar um escândalo, a escola fez um acordo. Eles expulsaram Kael, concordaram em pagar as despesas médicas de Vitor, e a família de Vitor retirou as acusações. Kael se sacrificou para proteger sua família do inferno que viria. Lágrimas brotaram nos olhos de Lia. A imagem de Kael, o protetor silencioso, tornou-se dolorosamente clara. Ele não era um monstro. Ele era um herói. Um herói que foi punido por fazer a coisa certa. Nesse momento, Marcos passou por eles, o rosto vermelho de fúria. Vocês duas acham que são espertas. Helena deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Na verdade, Marcos, nós somos. E você é um covarde mentiroso. Ela ergueu o celular. Eu gravei cada palavra que acabei de dizer. E acabei de enviar para o diretor Borges. Eu era uma testemunha. E estou pronta para ir à polícia e contar a eles sobre a tentativa de sequestro de Vitor e como sua família encobriu tudo. O rosto de Marcos perdeu toda a cor. Ele estava acabado. Fique longe deles, disse Helena, a voz fria como aço. Marcos olhou de Helena para Lia, derrotado. Sem uma palavra, ele se virou e foi embora, seu reinado de terror finalmente encerrado. Por que você não disse isso antes? Lia perguntou a Helena, a voz embargada. Eu estava com medo, admitiu Helena. E Kael me fez prometer nunca cantar. Ele não queria que sua irmã revivesse o trauma. Ele preferiu carregar o fardo de ser o vilão. Ela olhou para Lia com um respeito genuíno. Mas você o defendeu sem nem saber a verdade. Ele merece alguém como você. Lia o encontrou no terraço da escola, o lugar para onde as pessoas iam quando não queriam ser encontradas. Ele estava encostado na grade, olhando para a cidade, o vento bagunçando seu cabelo escuro. Ele a ouviu se aproximar. Mas não se virou. Você não devia ter feito aquilo, ele disse, a voz baixa e rouca. Feito o quê? Ela perguntou, parando ao lado dele. Te defendi. Exposto a si mesma, ele corrigiu, virando-se para encará-la. Seus olhos cinzentos não eram frios. Estavam cheios de uma emoção crua e avassaladora. Você se colocou contra todos por minha causa. Sim, eu fiz, disse Lia, a voz firme. Porque era a coisa certa a fazer. E por que você teria feito o mesmo por mim? Você fez o mesmo por mim. Ele olhou para longe, para o horizonte. Você não entende. Eu entendo, sim. Ela disse suavemente. Helena me contou tudo. Sobre Vitor. Sobre sua irmã. Sobre o acordo. Kael ficou tenso, a mandíbula cerrada. Ela não devia. Ela devia, sim, retrucou Lia. E você também devia. Por que você carregou tudo isso sozinho, Kael? Porque deixou que todos pensassem o pior de você. Porque era mais fácil, ele disse, a voz quebrada. Era mais fácil ser o monstro do que fazer minha irmã reviver aquilo. Era mais fácil construir muros do que deixar alguém entrar e se machucar. E funcionou, ela o desafiou. Dando um passo mais perto. Ficar sozinho te protegeu. Ou só te deixou, sozinho. Ele não respondeu. Apenas a encarou, a agonia de anos de solidão e sacrifício estampada em seu rosto. As barreiras que ele construiu com tanto cuidado por tanto tempo estavam finalmente desmoronando, derrubadas pela lealdade inabalável dela. Eu nunca deixei ninguém se aproximar, ele sussurrou, a voz carregada de uma vulnerabilidade que fez o coração de Lia doer. Desde aquele dia, eu jurei que não deixaria. Era perigoso demais. E o que mudou? Ela perguntou. A voz igualmente baixa. Ele encontrou os olhos dela, e o mundo inteiro pareceu desaparecer. Você, ele disse,
A palavra simples carregada de um peso imenso. Você mudou tudo. Você olhou para mim e não viu um monstro. Você continuou tentando. Você me defendeu. Você me viu. A emoção que o dominava era forte demais para ser contida. O alívio de finalmente ser compreendido. A gratidão por sua fé. O medo aterrorizante de sentir algo por alguém de novo. Tudo isso se chocou dentro dele. As lágrimas que ele segurou por anos finalmente transbordaram, escorrendo silenciosamente por seu rosto. Ele não as enxugou. Não havia mais muros para se esconder atrás. Havia apenas ele, e havia Lia. E, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava sozinho. Lia. O nome dela foi um sussurro quebrado. Ele deu o último passo que os separava, fechando o espaço entre eles. O ar crepitava com anos de palavras não ditas e emoções reprimidas. Eu tentei ficar longe, ele disse, a voz rouca. Eu juro que tentei. Eu sabia que eu era um problema. Uma complicação que você não precisava na sua vida. Mas com você, eu não consigo ficar longe. Ele estendeu a mão, não para tocá-la ainda, mas como se pedisse permissão. Lia encontrou a mão dele com a sua, entrelaçando seus dedos. O contato era elétrico. O olhar dele caiu para as mãos unidas, para o pequeno curativo que ele havia colocado ali dias atrás. Parecia uma vida inteira. Eu quero proteger você, ele disse, a voz se firmando. Cheia de uma convicção profunda e inabalável. Não apenas de bolas de basquete ou de idiotas como Marcos. Eu quero proteger seu sorriso. Quero proteger sua luz. Sempre. As lágrimas brilhavam nos olhos de Lia, mas eram lágrimas de felicidade. Tudo o que ela havia sentido, tudo o que ela havia esperado, estava ali, na confissão crua e honesta dele. Ele levantou a outra mão e gentilmente tocou o rosto dela, o polegar traçando sua bochecha. O toque era hesitante, reverente, como se ele não pudesse acreditar que ela era real. É isso que você quer? Ela perguntou, a voz suave, dando a ele uma última chance de recuar. Você quer isso? Quer a gente? Ele não precisou de palavras. A resposta estava em seus olhos, uma tempestade de anseio e adoração. Ele se inclinou. O beijo foi tudo o que eles não disseram. Foi hesitante no início, uma pergunta silenciosa. E quando Lia respondeu, aprofundando o beijo, a hesitação se transformou em paixão. Foi um beijo de alívio, de aceitação, de um anseio profundo finalmente satisfeito. Anos de solidão derretendo em um único momento. Quando eles finalmente se afastaram, ofegantes. Eles encostaram as testas. Eu nunca beijei ninguém antes, ele admitiu em um sussurro, uma leve cor surgindo em suas bochechas. Lia riu, um som suave e feliz. Bem, para um iniciante, você é muito bom nisso. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, pequeno e um pouco desajeitado, mas que iluminou todo o seu rosto. Era a coisa mais bonita que Lia já tinha visto. Ainda preciso de prática, ele disse, a voz baixa. Sim, ela concordou, o coração transbordando. Sim, você precisa. E ele a beijou de novo, sob o céu aberto. Com o vento como única testemunha. O muro de gelo havia se transformado em uma poça de água, e no lugar do bad boy silencioso, estava apenas Kael. E ele era dela. Onde nós vamos? Lia perguntou, rindo enquanto Kael a puxava pela mão, liderando-a para fora da escola. É um encontro, ele disse, a palavra soando um pouco estranha e formal em sua boca. Eu pesquisei. Você pesquisou? Ela perguntou, divertida. Sim, ele admitiu. O rosto corando levemente. No Google. Coisas que casais fazem no primeiro encontro. A confissão era tão absurdamente doce que Lia sentiu o coração derreter. O garoto que podia derrubar 3 valentões estava usando a internet para planejar um encontro. Ele a levou ao parque de diversões da cidade, que estava iluminado contra o céu do entardecer. O lugar era barulhento, cheio de música, gritos e risadas. Para Kael, parecia um planeta alienígena. Ele olhava para tudo com uma curiosidade de olhos arregalados. Então, o que o Google recomendou. Lia provocou. Ganhar um prêmio para a garota, ele disse, o olhar fixo em uma barraca de tiro ao alvo. O prêmio principal era um urso de pelúcia ridiculamente grande. Fique aqui. Ele se aproximou da barraca com uma seriedade mortal. O homem da barraca sorriu.
3 chances por R$ 10, garotão. Acha que consegue? Kael apenas assentiu, pagou e pegou o rifle de ar comprimido. Ele o segurou com uma familiaridade que surpreendeu Lia. Ele fechou um olho. Mirou e atirou. Pem. O pequeno alvo de metal girou. Ele atirou de novo. Pem. E de novo. Pem. Ele não errou um único tiro. O homem da barraca ficou de queixo caído. Ok, você venceu, ele disse, relutantemente pegando o urso gigante do gancho. Aqui está. Kael pegou o urso e caminhou de volta para Lia, o rosto inexpressivo, como se tivesse acabado de completar uma missão militar. Ele estendeu o urso para ela. Para você, ele disse. Lia riu, um som de pura alegria. O urso era quase do tamanho dela. Kael, isso é enorme. Google disse que quanto maior, melhor. Ele respondeu, com toda a seriedade. Ela o abraçou, esmagando o urso entre eles. Você é inacreditável, ela sussurrou em seu peito. Eles caminharam pelo parque, Kael parecendo um pouco desconfortável, mas se recusando a soltar a mão dela. Eles foram na roda gigante. No topo, com a cidade se estendendo abaixo deles, ele ficou em silêncio, apenas olhando para ela sob as luzes coloridas. O que foi? Ela perguntou. Eu nunca fiz isso antes, ele disse, a voz baixa. Qualquer uma dessas coisas. Sair. Rir. Estar com alguém. Então você está gostando? Ela perguntou. O coração apertado. Ele se virou para olhar a vista, mas manteve a mão dela firmemente na sua. Mais do que qualquer coisa, ele admitiu. Lia encostou a cabeça em seu ombro. O garoto silencioso estava aprendendo a falar, não com palavras grandiosas, mas com ações. Com um urso de pelúcia gigante. Com uma mão que não a soltava. E para ela, isso era mais do que suficiente. Você está brincando comigo. A voz de Carla era um sussurro chocado. Ela estava olhando boquiaberta para o outro lado do pátio da escola. Lia seguiu seu olhar. Kael estava encostado na parede. Esperando por ela como fazia todos os dias agora. Mas hoje, ele não estava sozinho. Um grupo de alunos do primeiro ano se aproximou dele, parecendo nervosos. Kael, um dos garotos gaguejou. A gente ouviu que você é bom de briga. Tem uns caras mais velhos nos incomodando. Você poderia, falar com eles. Lia prendeu a respiração, esperando que Kael os ignorasse ou os assustasse. Em vez disso, ele olhou para os garotos, a expressão séria. Onde? Ele perguntou. O garoto apontou para um canto do pátio. Kael assentiu e começou a caminhar naquela direção. Ele não correu. Não gritou. Apenas caminhou. Os valentões mais velhos, que estavam rindo e empurrando os mais novos, congelaram quando viram Kael se aproximando. O medo era instantâneo e palpável. Kael parou na frente deles. Ele não disse uma palavra. Apenas cruzou os braços e os encarou com seus olhos cinzentos e frios. A mensagem era clara. A gente já estava de saída, um dos valentões murmurou. Sem conseguir encontrar o olhar de Kael. Eles se viraram e foram embora apressadamente. Kael observou-os ir, depois se virou e voltou para seu lugar junto à parede, como se nada tivesse acontecido. Os alunos do primeiro ano o olhavam com uma adoração de herói. Ele é o Batman da escola, disse Carla. Finalmente encontrando a voz. O protetor silencioso. Lia sorriu. Eu te disse que ele era gentil. A dinâmica da escola havia mudado completamente. Os sussurros de medo sobre Kael foram substituídos por lendas sussurradas de admiração. Ele não era mais o pária. Ele era o guardião não oficial da escola. Quando Lia se aproximou dele, seu rosto se suavizou instantaneamente. A tempestade em seus olhos se acalmou, tornando-se algo sereno e quente. Oi, ele disse, pegando a bolsa dela de seu ombro antes que ela pudesse protestar. Pronta. Sempre, ela respondeu. Pegando a mão dele. Enquanto caminhavam para casa, de mãos dadas, as pessoas não se afastavam mais. Eles acenavam. Sorriam. O casal mais inesperado da escola havia se tornado o favorito de todos. Você sabe que agora tem uma reputação, certo? Lia o provocou. O vigilante do pátio. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Alguém tem que fazer isso. Minha nossa. Ela riu. Você realmente é um herói. Ele parou e se virou para ela, a expressão subitamente séria.
Ele gentilmente tocou o curativo que ainda estava na mão dela, quase curado agora. Não, ele disse. A voz baixa e cheia de uma emoção que fez o coração dela disparar. Eu sou apenas seu ponto. Ele se inclinou e a beijou ali mesmo, no meio da calçada. Não foi um beijo apaixonado, mas um beijo suave e cheio de promessas. Um beijo que dizia que, não importava quantas pessoas ele protegesse, ela sempre seria a única que ele realmente precisava manter segura. O festival da escola estava em pleno andamento. Luzes coloridas estavam penduradas entre as árvores, a música flutuava no ar noturno, e a energia era contagiante. Lia estava sentada com Kael em um banco afastado, observando a agitação. Lembra quando Daniel me convidou para vir? Ela disse, encostando a cabeça no ombro dele. Lembro, Kael respondeu, a voz um pouco tensa. Ele ainda não gostava da lembrança. Você quebrou uma caneta. Ele olhou para ela, surpreso. Você notou? Eu notei tudo, ela disse suavemente. Desde o primeiro dia. Eles ficaram em silêncio por um momento, um silêncio confortável, cheio de tudo o que haviam passado. O garoto que era um mistério impenetrável agora era um livro aberto para ela. Ela conhecia a história por trás de suas cicatrizes, a razão de seu silêncio. A profundidade de sua lealdade. Eu nunca pensei que teria isso, ele disse, olhando para os casais que dançavam. Eu achava que meu futuro seria quieto. Sozinho. Bem, você estava errado, disse Lia, apertando a mão dele. Você está preso comigo agora. O primeiro fogo de artifício explodiu no céu, pintando o rosto deles com flashes de vermelho e dourado. Pilpi whoosh. Crackle. Kael se virou para ela, o barulho dos fogos de artifício abafando o som da multidão. No brilho intermittent. Seus olhos cinzentos estavam cheios de uma intensidade que a deixou sem fôlego. Ele se inclinou para perto, o rosto a centímetros do dela, para que ela pudesse ouvi-lo acima do barulho. Todo mundo tinha medo de mim, ele disse, a voz não mais silenciosa, mas um sussurro claro e quente, cheio de amor. Desde aquele dia, todos olhavam para mim e viam um monstro. Um perigo. Uma ameaça. Outro fogo de artifício explodiu, iluminando a sinceridade em seu rosto. Mas a única coisa que eu temia, ele continuou, a voz quebrando levemente com a emoção. Era um mundo sem você nele. Quando você me defendeu, quando você ficou ao meu lado mesmo quando eu tentei te afastar, eu percebi que não tinha mais medo de nada. Exceto de te perder. Lágrimas brotaram nos olhos de Lia, brilhando sob a luz dos fogos de artifício. Você nunca vai me perder, ela sussurrou. Eu sei, ele disse. E então ele a beijou. Não foi um beijo de descoberta ou de alívio. Foi um beijo de certeza. De pertencimento. Um beijo que selou o passado e prometeu um futuro. O barulho do festival, o som dos fogos de artifício. O mundo inteiro desapareceu. Havia apenas eles. O bad boy silencioso encontrou sua voz. E era uma canção de amor. A presidente de classe encontrou alguém que não precisava de sua liderança, mas de seu coração. Eles se encontraram na improbabilidade, no meio de rumores e medo, e construíram algo real, algo inquebrável. Quando o beijo terminou, o final dos fogos de artifício iluminou o céu em um brilho deslumbrante. Kael manteve a testa colada na dela, os olhos fechados. Lia. Ele sussurrou. Sim. O Google diz que agora é a parte em que eu digo que te amo. Ela riu. Uma lágrima feliz escorrendo por sua bochecha. E você ama. Ele abriu os olhos. O universo de emoções neles era a única resposta que ela precisava. Mais do que tudo. Eu também te amo, seu bobo pesquisador do Google, ela disse. Eu também te amo.